Dia 12 de setembro de 2021. Então estamos aqui para continuar nossas gravações. Estamos no capítulo 2. Estamos na página aqui, meus irmãos, a página 17 do livro, tá? Então, o vídeo anterior a gente fez a parte 1 do capítulo 2 e agora estamos fazendo a parte 2 do capítulo 2 com o subtítulo Orações que buscam favores de Deus são fúteis. Então vamos ver o conceito, né, da natureza de Deus aqui, né? O conceito de Deus, que a maioria das pessoas considera que é Deus, é um grande poder e que Deus pode superar todos os poderes negativos e errôneos. Que Deus pode curar doenças, que Deus poderia, se quisesse, parar uma guerra ou evitar acidentes. Nada disso é verdade, nada disso é verdade. Bom, a gente sempre começa com uma introdução aqui nos vídeos e nesse em particular a gente não está começando com uma introdução. Por quê? Porque aqui já tem tudo que nós intuímos em falar antes aqui para vocês. Porque orações que buscam a Deus favores de Deus são fúteis, ou seja, são nada. Não adianta de nada a gente estar pedindo a Deus que cure uma doença, que Deus que lhe traga um emprego, que Deus lhe dê dinheiro, que Deus lhe dê coisas, gente, porque Deus, Ele já nos deu a graça da vida, Ele nos deu o ar para respirar, Ele nos deu tudo de bom para nós. E a partir do momento que as religiões com paradigma ortodoxo vieram e implantaram essa coisa que Deus tem o poder de acabar uma guerra, Deus tem o poder de acabar com uma pandemia, Deus tem o poder de acabar com uma má relação entre famílias, e isso é um equívoco tremendo. Tá? Então vamos continuar aqui a leitura. Ó. E isso nos leva à segunda palavra, a segunda pedra de tropeço em nosso progresso, a palavra oração. Então a natureza da oração, né? Enquanto homens e mulheres orarem a Deus para curar os enfermos, dar-lhes suprimentos ou trazer paz à terra, foi o que a gente comentou antes, eles estão apenas brincando com bolinhas de gude. Eles nem sequer estão se aproximando seriamente do assunto da vida espiritual. Ao contrário, eles estão de volta a dias pagãos, orando aquelas antigas orações tipo: ó Deus, destrua meu inimigo, ó Deus, dai-me sucesso na batalha, ó Deus, salve o nosso lado, esteja conosco. Tudo isso remonta 2, 3, 4 ou 5 mil anos, aqueles dias em que as pessoas pensavam em Deus como um tipo de super-homem, que se sentava no alto de um trono e podia ser convencido a destruir seus inimigos e ao mesmo tempo dar-lhes sucesso. Por que sucesso para elas e não para seus inimigos? Então por que o inimigo ele não pode ter sucesso? Por que o traficante ele não pode ter dinheiro em abundância? Pode ter. Por que ele não pode ter sucesso? Ele pode ter. Uma escolha, escolha de vida. Da mesma forma, orações foram proferidas: dê-nos a chuva, ou pare com muita chuva, ou dê-nos colheitas. Dê-nos chuva, dê-nos colheitas e pare para parar com os temporais, que quando a meteorologia anuncia que vai vir um forte vulcão, bate aquele desespero e aí é a recorrência de pedir para Deus que amenize o temporal. Isso é uma pura ilusão também. Orações desse tipo pertencem àqueles dias pagãos em que o conceito de Deus era de algum tipo de super-homem sentado à espera de ser persuadido e conceder favores. Tais orações não foram eficazes na época e elas não foram eficazes durante os últimos 2000 anos em que foram perpetuadas pelas igrejas. Mas o mundo continua a usar essas formas antiquadas de oração e a viver com conceito antiquados de Deus, pela mesma razão que os contemporâneos de Cristóvão Colombo, depois de registrarem publicamente terem aceito um mundo plano, acharam difícil reconhecer que, afinal, talvez Colombo estivesse certo e o mundo era redondo.
apesar do conhecimento em contrário, eles insistiram em se agarrar ao seu mundo chato. E assim é que, uma vez que as pessoas saem publicamente e declaram que é certo e apropriado orar a Deus para destruir seus inimigos, ou orar a Deus por pão, carne, vinho e água, é uma coisa muito difícil para eles admitir que eles estavam errados. Um dia será reconhecido que neste século XX começou uma era na qual os conceitos de Deus e oração terão que ser reexaminados, universal e individualmente. Há muitos lugares ao redor do mundo nos quais é evidente que um começo foi feito nessa direção. Mas estamos lidando agora apenas com você e comigo, com indivíduos. E se esperamos entrar neste caminho espiritual, isso deve ser feito reconhecendo que Deus não é Papai Noel. E Papai Noel não é Deus. Deus não está retendo nada pelo que você possa orar. Deus não tem nada para te dar que Deus já não esteja dando neste momento. O Deus cujo reino está dentro de você já conhece sua necessidade e é de seu bom grado dar a você esse reino. Portanto, o primeiro passo no caminho espiritual é reconhecer que você não precisa orar a Deus no sentido de dizer ou pedir a Deus o que você precisa, porque Deus é um Deus que tudo conhece, uma sabedoria infinita, que já sabe tudo o que há para ser conhecido. Que Deus é amor divino, cuja natureza é dar-lhe o reino. Deus já esbanja a paz, harmonia, complexidade para todos nós, irmãos. Deus já nos deu o reino para nós, mas só que nós precisamos entrar em fase com este reino de Deus. E, logicamente, estamos no caminho do filho pródigo, a volta para casa, estudando, compartilhando, meditando, partilhando um pouco da verdade, um pouco desse conhecimento de Joel. Estudar Joel é uma dádiva, estudar os textos do professor Hélio Couto é uma dádiva, estudar Buda é uma dádiva, estudar Lao Tzu é uma dádiva, ciência cristã, todas essas questões que nos trazem uma verdade absoluta, mecânica quântica, também é uma dádiva. Então, o que nós temos que realmente ter em mente, realmente ter um propósito, é conhecer e desfrutar dessa verdade, experienciar essa verdade. Mas para isso devemos voltar para dentro. A essência de Deus, ou natureza de Deus. Você pode saber que é Deus? Você pode saber o que é Deus, porque ninguém na história do mundo jamais foi capaz de abraçar a Deus por meio de sua mentalidade humana. O rei Salomão disse que todo o seu templo não era grande o suficiente para conter Deus, e você pode estar certo de que a mente do homem não é capaz de abraçar a Deus. Então é inútil tentar perguntar o que é Deus, em vez disso reconhecer que Deus é. Reconheça que ao olhar para este universo e testemunhar o movimento ordenado do Sol, da Lua, estrelas, marés e da infindável rotação das estações, assim como testemunhar a ordem divina nas macieiras produzindo maçãs e roseiras produzindo rosas, você deve admitir que há uma causa que opera através da lei do amor. Quando você reconhece que este universo tem o princípio criativo, uma causa, um algo que o enviou, a expressão e forma, e que mantém essa expressão, isso alivia você, individualmente, de toda a responsabilidade. Isso permite que você relaxe e perceba que aquele que o enviou, a expressão deve ser o mesmo que mantém e sustenta toda a humanidade. Uma vez que você tenha reconhecido que Deus é, e que Deus é aquilo que funciona como lei, como amor e como princípio criador, mantenedor e sustentador, você se libertou de todos os conceitos de Deus e pode repousar neste reconhecimento. Você pode ter certeza que aquilo que mantém a integridade de toda a natureza pode manter a integridade de sua vida pessoal e individual. A partir do momento que a gente está ciente que nós estamos dentro
desse oceano primordial de energia, cuja cada um de nós tem uma individualidade, tem uma forma diferente, uma maneira diferente de reagir às percepções, ou seja, um ego diferente, mas reconhecendo que nós estamos dentro do oceano deste espírito que está sustentando, está abastecendo e está nos dando todo o amor que ele possa dar. Aí nós entramos dentro desse descanso. Aí nós não temos mais a necessidade nem de casa, carro, apartamento, namorado, casamentos felizes. Nós apenas deixamos esse oceano nos levar, esse oceano conduzir a nossa vida, esse oceano deste espírito que é amor infinito, e nós vivendo por amor, entendendo a cada irmão, sendo paciente, sendo compassivo com cada irmão que ainda não está apto a conhecer esta verdade, porque na verdade a humanidade ela quer lutar por algo, por um poder, sendo que todo o poder só existe em uma só causa, que é o amor. Então, a humanidade está agindo de uma forma contrária, lutando por algo que não existe, lutando por algo que é uma percepção. Então, o verdadeiro poder a ser conquistado, e o verdadeiro poder a ser conquistado não, a ser percebido, é o poder do amor, que rege, que sustenta e que nos mantém aqui e agora. Oração de reconhecimento. A oração de reconhecimento. Essa altura, você começará a se perguntar o que aconteceu com o tipo de oração que costumava rezar? E você vai perceber que ela se afastou de você. E agora você saberá que seu reconhecimento de Deus como princípio criativo e de manutenção é uma forma de oração tão alta quanto o homem pode conceber no campo das palavras ou pensamentos. Em outras palavras, reconhecer que existe um algo infinito, embora invisível, reconhecer suas qualidades de inteligência, lei e amor, e reconhecer seu poder como influência e sustentação, isto é oração, isto é a oração de reconhecimento. Toda vez que nós formos orar, nós devemos descansar. Então é fechar os olhos e dormir? Não, é descansar, ter a certeza que você está habitando dentro do oceano do Espírito. É o reconhecimento da presença deste Espírito onipresente, sustentador e mantenedor de tudo. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará tuas veredas. Reconheça isto e eventualmente você será elevado a um estado de consciência no qual você orará sem palavras e sem pensamentos. Porque depois de ter recebido esta convicção de uma divindade, de uma presença divina, poder, lei e amor, então não existem mais palavras. Você não tem palavras para se dirigir a ele, mas você veio a perceber que Deus, seja qual for sua natureza ou ser, pode falar com você, revelar-se a você e lhe trazer uma garantia de sua presença, seu poder, sua jurisdição e governo em todas as coisas. Vocês estão vendo por que esse livro é a Bíblia que Joel gostava de ler? É a Bíblia que Joel consultava? Quando você se torna receptivo àquele Deus cujo reino é interior, você chega a um ponto de reconhecimento. O reino de Deus está dentro de mim. Eu não tenho que ir a montanhas sagradas, eu não tenho que ir a templos sagrados ou cidades sagradas, porque o lugar onde estou é terra santa. Com essa garantia, então você pode voltar-se silenciosamente para dentro e perceber. Fala, Senhor, porque teu servo escuta. Agora sei que seria loucura a sabedoria humana tentar instruir o divino. Agora sei que seria loucura pedir a Deus por qualquer coisa, como se Deus estivesse se afastando de mim. Sei agora que é preciso ser receptivo e responsivo à graça de Deus, que preciso apenas voltar-me para dentro, esperar e ser paciente, e a presença de Deus se anunciará, e quando ele proferir sua voz, a terra se dissolverá. Quando ouço a voz mansa e delicada, as discórdias do sentido humano se dissolvem. Eu sei agora que eu, de mim mesmo, nada posso fazer, somente como eu,
que posso trazer a presença e o poder de Deus através de minha consciência e liberá-la neste mundo, para que seja possível dizer à tempestade, como fez o Mestre, passe quiete, passe quieta-te, sou eu, não tenhas medo. Vale aqui fazer um minuto de silêncio para esta afirmação e declaração. Independentemente das imagens que se apresentam a você dos pecados, da falta, limitações, injustiças e desigualdades, você não os comete. Você não reza a um Deus para fazer alguma coisa a respeito deles, mas volte-se para dentro, onde percebe que a presença de Deus está dentro de você. E nessa quietude e silêncio você ouve: eu nunca te deixarei nem te abandonarei. Assim como Moisés, como Abraão, Isaque, Jacó e Jesus, assim eu estou contigo. Eu estarei contigo até o fim do mundo. De uma forma ou de outra você alcançará uma confiança interior de que não está sozinho neste mundo, que não está lutando apenas com seus problemas, mas que é literalmente verdade que aquele que está dentro de você é maior do que aquele que está no mundo, e que ele realiza tudo o que lhe é dado para fazer. Estas declarações, como meras declarações, não farão nada por você, exceto para servir como lembretes da verdade que realmente são. Existe um Deus dentro de você que é maior do que todos os problemas que existem no mundo. Há um Ele que realmente realiza tudo que lhe é dado para fazer. As passagens escriturísticas ou inspiradoras apenas dão a você a confiança para ficar quieto e deixar que ele entre em expressão, deixar que ele lhe traga a certeza. Sou eu, não tenhas medo, nunca te deixarei, eu estarei contigo, eu irei adiante de ti para endireitar os caminhos tortos. Eu vou antes de ti para preparar mansões. Eu sou o caminho do descanso, eu sou a verdade, descanse. Não lutes pelo que comerás, nem pelo que hás de beber, nem por te vestires, porque eu sou a tua comida, o teu vinho e a tua água. Eventualmente você entenderá que suas orações não foram respondidas porque você estava esperando que Deus lhe mandasse saúde, e isto não pode ser. Deus é a única saúde que existe e a única maneira de ter saúde é ter Deus. Deus é a saúde do seu semblante, portanto tenha Deus e você terá saúde. Deus é sua carne, seu pão, seu vinho, sua água, portanto Deus não pode te dar isso. E Deus não pode te mandar isso. Deus é tudo isso e a única maneira que você pode permanentemente e abundantemente ter pão, carne, vinho e água é ter Deus. Vocês entendem, gente, a metafísica disso? Quando se fala que Deus é, e quando alguns falam que o todo, emana na frequência de amor, emana amor dele mesmo, o vácuo quântico, desde da primeira molécula que sai de lá, que é o bóson de Higgs, que o bóson de Higgs ele se transforma, é a primeira manifestação da matéria que ele entra em contato e se choca para se transformar em quark, e que esses quarks se multiplicam-se por 3 para formarem um próton, e assim um elétron, e assim um átomo, e assim moléculas, células e órgãos e corpo humano e toda a parafernália que nós estamos vivendo, casa, carro, apartamento e tudo mais. Então, é elemental que sabemos dessa inteligência que flui pelo verdadeiro amor, que é o amor incondicional. É inútil orar a Deus por uma vida mais longa, pois Deus não pode dá-la a você. Deus é a vida e só em ter Deus você tem vida. Sem Deus não há vida, porque Deus é a vida. E conhecer esta verdade é a vida eterna.
Nem mesmo ore a Deus por segurança ou proteção, pois Deus não tem nenhuma para te dar. Deus é a fortaleza e Deus é a torre alta. E se você quer segurança e proteção, tenha Deus. Quando você está em Deus e Deus está em você, você não precisa de abrigos de concreto. Você não precisa de espadas, nem tem medo das espadas de outra pessoa. Nenhum indivíduo que já teve a certeza da presença de Deus teme a morte, teme bombas ou balas, porque com a realização da presença de Deus vem a convicção. Nem a vida nem a morte podem me separar de Deus. Nem a vida nem a morte podem me separar do amor e do cuidado de Deus. Nem a vida nem a morte podem me separar da vida de Deus, do suprimento de Deus, da alma de Deus, da lei de Deus, do amor de Deus. E, portanto, não preciso me preocupar se meu status é de vida ou morte, porque de qualquer forma eu estou em Deus. Deus nunca pode me deixar nem me abandonar. Deus está comigo até o fim do mundo, porque Deus e eu somos um, inseparáveis e indivisíveis. Tá aí um exemplo de contemplação, tá? Para você sentar, relaxar e meditar sobre essas palavras aqui, e que vai fluindo através da consciência e vai relaxando, tá? E você vai entrando neste processo de paz, e se afastando dos conflitos. Que o único meio de se afastar do conflito é ter esta percepção consciente com o verdadeiro Deus. Não o Deus que pune, que castiga, que julga e que critica os demais. Isso não é Deus, isso é o ego humano. Então o ego humano já está aí, ó, guerras, mortes, latricínio, tudo o que está acontecendo no mundo. Vou avançar aqui para o próximo subtítulo, então. Preparando o solo para a frutificação espiritual. Esta garantia não pode ser dada a nós em um livro, mesmo que possamos ler passagens reconfortantes ali. E nem pode essa certeza ser dada a nós por um homem, mesmo que possamos ouvi-lo falar a palavras de fé e confiança. Essa segurança deve brotar de dentro de nós. E é por isso que quero dizer com preparação. Aqueles de nós que estão dedicando alguma parte do nosso dia e noite à realização de Deus estão se preparando para esta revelação, ou garantia, que inevitavelmente vem de dentro. Paulo disse que como criaturas, isto é, como seres humanos, não estamos sobre a lei de Deus, nem de fato podemos estar. É somente quando somente quando nos preparamos, que essa confiança e convicção interior podem surgir. Então tem uma preparação antes disso. Tem tudo que é relacionado à verdade tem uma preparação, mesmo que haja discórdias externas. Então a pessoa vai se preparando, vai lendo, vai estudando, vai se dedicando até que ela seja preparada para intuir isso aqui, ó. O mestre disse que existem 3 tipos de solo: o solo fértil, o rochoso, o solo estéril. Primeiro solo, o solo estéril, o rochoso e o fértil. Como seres humanos somos o solo estéril, inteiramente separado e à parte de Deus. E Deus não tem como anunciar-se dentro de nós, e não há como a revelação de Deus chegar até nós. Depois de termos iniciado o nosso caminho espiritual, não demoramos muito para descobrirmos que nos tornamos solo pedregoso. Em outras palavras, temos percepções da verdade ocasionalmente, temos revelações e demonstrações, temos um vislumbre de algo e depois desaparece de nós. Viu? Aqui ele está dando o caminho, gente. Aqui neste livro é o caminho para que nós nos fortificamos nessa jornada aqui, ó. Não fica conosco por muito tempo. Temos uma demonstração de harmonia e de repente parece estar longe no passado.
Mas à medida que continuamos a permanecer na palavra e deixamos a palavra habitar em nós, à medida que continuamos a buscar revelações e realizações mais profundas de Deus e da oração, acabamos descobrindo que estamos nos tornando um solo mais fértil. E a semente da verdade agora pode criar raízes em nós. Então, só a partir do momento, com muita devoção, dedicação e estudo, a gente vai passando por esses 3 períodos, esses 3 estágios em nossa vida contemplativa, né? Cada palavra da verdade que lemos, cada palavra da verdade que lemos, toda palavra da verdade que ouvimos, toda palavra da verdade que declaramos é uma semente da verdade. E quanto mais avançamos em nosso estudo e meditações, mais fértil nossa consciência se torna, e tanto mais as sementes se enraizarão e darão frutos. Tanto mais as sementes se enraizarão, criando raízes, né? E darão frutos. Todos passamos pela mesma experiência. Todos no passado passarão por estas mesmas experiências, mas finalmente todos chegamos à conclusão que conhecer Deus corretamente é a vida eterna. Eu diria que é a maior revelação já dada ao homem. Conhecer Deus corretamente é vida eterna, vida harmoniosa e vida perfeita. Mas vamos entender o que significa conhecê-lo corretamente? Conhecê-lo corretamente significa abandonar todos os conceitos que já vimos. O mestre disse que não podemos encher os vasos já cheios. Temos que esvaziar o vaso e chegar com uma consciência perfeitamente clara e limpa e começar tudo de novo. Então é um castelinho de cartas que a gente tem que desconstruir, né? Quando nossa oração é: Pai, revela-te a ti mesmo, devemos nos lembrar de que estamos falando com um Pai que já está dentro de nós, não com um Pai que temos que sair e procurar, não um Deus que já está longe. Estamos começando com a percepção de que o que estamos buscando já está dentro de nós. Portanto, podemos fazer essa oração, seja no trabalho ou fazendo trabalho doméstico. Podemos fazer nossa oração ou nosso conhecimento da verdade, quer estejamos caminhando, dirigindo um carro ou andando de ônibus. Podemos literalmente rezar sem cessar, porque independentemente da atividade em que possamos estar envolvidos, sempre há espaço em nossa consciência para uma lembrança, para uma compreensão de Deus dentro de nós. É isso. Porque meditar não é só parar, você vai parar para meditar e pensar em Deus, né? Você vai contemplar ali o que você está fazendo, o dom que você tem e o que você está prestando no momento é sim a manifestação de Deus. Não é você mais que está fazendo aquilo ali, é a própria presença agindo perante você. É o próprio Deus trabalhando, é o próprio Deus dando um treino, é o próprio Deus fazendo uma casa, é o próprio Deus realizando as suas obras aqui neste planeta. Mas devemos estar conscientes dessa verdade e deixar que essa verdade se concretize através de nós. Porque enquanto nós mantermos essa questão da separação, a questão do sofrimento como uma causa real, porque Deus quer que nós sofremos, ou que a gente pense que Deus é ciumento, que Deus guarda as coisas boas tudo para Ele, ou dá para alguns, nós estamos literalmente queimando nossas fichas perante esse oceano. Nós estamos nos afastando, criando uma cápsula protetora e não deixando a presença agir perante nós. E nós temos que perceber que nós não estamos separados um do outro, nós estamos conectados. E claro, né, gente, é o paradigma. Enquanto não for superado o paradigma materialista, o paradigma de Newton, o paradigma que tudo é matéria, você faz uma luta tremenda para manter a matéria. Enquanto isso não for mudado, nada se resolverá. Apenas mais sofrimento, porque daí é uma escolha. Então, o que podemos fazer? É poder seguir esses conselhos que Joel nos traz aqui, esses ensinamentos, e começar a aplicar isso em nossa vida, mesmo nas horas difíceis. Você, de repente, não tem um lar para morar, você começa a praticar esses ensinamentos, vai dar alguma
algum relaxamento em seus pensamentos, você começa a meditar, você começa a orar corretamente, e isso vai deixando a sua mente um pouco mais calma em relação àquilo que você necessita, vai baixando a sua ansiedade, vai lhe trazendo um descanso, até que as coisas vão se ajustando externamente. Vai aparecer um emprego, vai aparecer situações, vai aparecer alguém indicando um lugar para você, vai aparecer um lugar que você goste para você estar. Então é isso que vai acontecer. Nós não precisamos brigar, não precisamos entrar em discussão, não precisamos fazer nada, apenas descansar no amor de Deus. Reconhecer que esses irmãos que estão julgando, que estão apontando o dedo, eles não têm conhecimento da verdade. Então precisamos ter, muitas vezes a gente é afetado emocionalmente por estar dentro da nossa família, alguma questão desse tipo. Porém, o que devemos fazer? Beleza, teve o afeto emocional, você vai para dentro, você reconhece que ali, naquele irmão que está lhe apontando o dedo, está no centro do espírito dele, Deus. Deus está ali. Então não há forma nenhuma de você ficar com receio, com nada. Deus está ali. Aquilo é apenas uma miragem, uma ilusão. Então só existe Deus, não existe mais ninguém. Nós estamos aqui para experienciar essa vida. Nós estamos aqui para manter essa vida, gente, para evoluirmos espiritualmente. Então, precisamos evoluir espiritualmente. E para evoluir espiritualmente é isso. É aceitar, primeiro, que Deus é. Segundo, voltarmos para dentro e começarmos a mudar a nossa visão de mundo, porque sem mudar a visão de mundo, nada se concretizará. Então nós ficamos por aqui com mais este estudo desta Bíblia que é este livro, A Vida Contemplativa de Joel Goldsmith, esse místico que veio nos ensinar como que nós devemos viver perante esta dádiva que nos foi dada, que é a vida. E descobrir aplicar isto na nossa vida prática, sem limitação de nada. Tá ok? Forte abraço e até o próximo vídeo.